bem, gente? Estamos aqui de volta, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal, 1340 AM, Leste Fluminense. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Vaguinho, rapaz, né? O Wagner Taveira. Estava acompanhando aqui o nosso papo aqui com o Nildo Oliveira, com o Eurivaldo Silva, né, e tal. E aqui já mudou a estação aqui, rapaz. A coisa é dinâmica aqui no programa Flávio Azevedo, né? Nesse dia 26, né? Eu recebo aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da 35ª subseção, que responde pelos municípios de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim, né? Vale ressaltar isso aqui, né? César Gomes de Saí. Nossa pauta aqui, na última semana, César, nós tivemos o prazer aqui de saber que você foi aí escolhido para fazer parte do colegiado de advogados, né? Isso aí, do Instituto de Advocacia. Não, como é que é? Instituto dos Deixa eu te dar um som. Instituto dos Advogados Brasileiros, né? O IAB, né? Isso. E aí, assim, cara, fiz uma pesquisa lá sobre o Instituto e descubro que a cadeira que você está sentado lá foi de Rui Barbosa e de outras grandes figuras aí. O Instituto é um dos mais antigos e conceituados, né? Queria que você falasse da importância, César. Seu boa tarde aos nossos amigos e a importância dessa presença de Rio Bonito, né? Porque, afinal de contas, quando você passa a integrar esse colegiado, eu me sinto representado lá também, porque você é nosso irmão, nosso amigo e rio-bonitense, cara. Bacana isso. Como é que foi isso, César? Na realidade, primeiro, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes aí. Quero mais uma vez agradecer esse espaço tão generoso da sua parte. E hoje a gente vinha fazer um destaque. Na verdade, tínhamos uma outra agenda, né? Mas acabou que aconteceu que para mim é um grande acontecimento, é um grande feito, e por força disso você gentilmente me convidou para que a gente pudesse falar sobre isso, porque é um assunto de interesse de toda a cidadania, né, Flávio? A gente não está ali representando interesses próprios ou algo do gênero, até porque em órgãos colegiados é muito difícil você chegar com esse tipo de espírito. E eu sempre tive um sonho, né? Esse sonho é um sonho muito antigo, desde que eu estava nos bancos da faculdade, que eu via pela televisão a fala de alguns membros do IAB, que eu escutava, eu já acompanhava isso desde que comecei a estudar Direito, lá no início da década de 90. Então, e via o atual presidente, por coincidência, hoje é o presidente do IAB, que é o Dr. Técio Lins e Silva, né, que tem um histórico aí, um currículo invejável, né, a própria família dele, né, de diversos juristas, como o Evandro Lins e Silva, que foi advogado de presos políticos, enfim. É uma história muito longa. Esse sobrenome Lins e Silva na advocacia é uma referência. É uma referência. É uma referência, com certeza. Não só de competência, mas também de honestidade, né? De cuidado com o trato da advocacia, né? Então, por isso eu fiquei muito feliz por ser na gestão dele, né? Na gestão do Técio Lins e Silva, que tem todo esse histórico aí que a gente acabou de resumir. Mas, enfim, aí, quando foi ano passado, eu fiz um contato com o IAB e me informei de como seria esse acesso, como seria essa possibilidade de acesso, e até falei com a pessoa que me atendeu muito gentilmente também, né? Brinquei com ela, falei, olha só, eu sei que é muita pretensão da minha parte, mas me diz qual é o caminho que tem que ser percorrido, eu vou percorrer, né? Se der, deu. O né? Não eu já tenho, né? O não eu já tenho, né? Fora eu já tô, né? Então, e aí fui muito bem orientado, né? Mandei para lá uma pasta enorme das coisas que a gente já fez aí um pouco na vida, das nossas publicações, enfim. E meu nome foi à votação do colegiado, e para minha grata satisfação, né, eu fui aprovado como membro do IAB e marquei a minha posse para essa última quarta-feira, dia 21, quando teve a solenidade, lá com a presença de figuras muito queridas e muito ilustres, né? Figuras muito queridas e muito ilustres. Lá, só para ter uma noção aqui, foram diversos colegas advogados daqui de Rio Bonito, o presidente da Câmara de Tanguá,
foi o presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, enfim, foram pessoas que... O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, tesoureiro da seccional, enfim, eu não quero arrolá-los aqui, eu até estou evitando usar os nomes para não ser injusto com ninguém que eu possa me esquecer nesse momento. Mas alguns familiares meus, meu pai, minha mãe, enfim, minha esposa, então, e assim por diante. E aí foi uma solenidade muito simples, mas muito bela. Né? A esposa, se você esquece, dorme na casinha do cachorro uma semana. Né? E com esse frio, né, Flávio? Um abraço para a Gabi. Mas aí, então, aí foi essa solenidade, e agora que vem a responsabilidade, né? Porque o IAB... Ele não se assemelha ao OAB nas suas finalidades. Na realidade, o IAB hoje ele se dedica muito mais à produção intelectual, à elaboração de projetos de lei que são enviados para o Congresso Nacional, a elaboração de propostas de alteração da nossa legislação atual, produção doutrinária, enfim, na tentativa de influenciar a formação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e daí por diante, né? Então é um ambiente bastante erudito, né? Tanto que eu estive lá com os advogados que estavam, pelo menos os que estavam presentes no dia da minha posse lá, são advogados de bem mais idade, assim, pessoas que têm uma experiência muito grande, uma carga intelectual enorme, e eu fui agraciado com isso, que na verdade isso para mim é uma oportunidade de crescimento muito grande, crescimento em todos os sentidos, né? Na minha visão de mundo, na minha visão da construção de uma cidadania plena, né? Na minha possibilidade de crescimento intelectual, porque lá é um lugar de estudo, é um lugar em que você encaminha os pareceres, você elabora os pareceres sobre os diversos temas, e esses pareceres são votados, inclusive no meu primeiro dia logo lá, porque a posse ela precede, na realidade, o início dessa fase da sessão ordinária, né? Eu já votei num parecer que foi dado lá por um membro do nosso instituto. E daí para frente agora é fazer parte desse grupo aí seletíssimo e que me recebeu de braços abertos. Você falou uma coisa bastante interessante, que foi um rio bonitense lá. Eu falei, olha, isso aí foi um ponto bastante interessante mesmo, porque eu percebi o carinho das pessoas em receber alguém do interior, né? Eu acho, não tenho essa noção, não tenho essa dimensão ainda, estou chegando agora, sou pato novo, dizem que pato novo não dá mergulho fundo, né? Mas pelo que eu percebi, se tem alguns, não são muitos representantes do interior do estado e até do interior do Brasil, porque o IAB ele não é do Rio de Janeiro, ele é de todo o território nacional. A sede é aqui, porque quando ele foi fundado, né, lá nos idos de 1843, a capital, né? Então era aqui no Rio de Janeiro, e aqui ficou. O IAB manteve a sua sede, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, isso aí para mim foi uma surpresa, assim, porque foi um carinho muito grande de receber alguém que está vindo do interior com muita vontade, com desejo de contribuir, com desejo de fazer, com desejo de representar esse interior mesmo do nosso estado, né, do nosso país, da melhor forma possível, da melhor forma que me for cabível. Amanhã mesmo, amanhã não, perdão, hoje é segunda. Depois de amanhã, quarta-feira, já tem sessão todas as quartas-feiras, das 18 às 20 horas, até o presidente Técio Lins e Silva falou assim, olha, pode ter certeza que acaba a sessão às 20 horas, a gente é britânico nisso aqui. E ele falou, pode chamar o táxi para vir aqui 8h01, porque você já vai poder ir embora, né? Então é algo assim bem regrado, bem erudito mesmo, e eu acho que será uma experiência assim inesquecível para mim. E fico muito agradecido por todos aqueles que puderam contribuir de alguma forma, e incluo nesse rol aí
seleto de pessoas que tem todo o meu carinho, a sua pessoa também. Eu gostaria muito de estar lá, César, né? Mas por conta exatamente do programa aqui, que acaba às 3 da tarde, né? E a van ia sair mais ou menos esse horário também. Já tinha saído essa hora. Saiu às 2h30. Saiu às 2h30, o pessoal cotizou. Né? Pois é, aí, meu irmão, complicou a minha presença lá. Mas estou compensando com esse papo nosso com aqui, certeza, né? Com certeza. Eu até falei, rapaz, o homem agora está quase no Supremo Tribunal Federal. Ele não vai querer mais ir na rádio de pobre, não. Nossa senhora. Você falou isso para mim no WhatsApp aqui, eu te falei, talvez o grande motivo de eu estar no IAB seja as participações que eu fiz no seu programa, que com certeza que é muito bem ouvido, né? É ouvido por um grupo seletíssimo aí de pessoas que são provocadas todos os dias a pensar, né? E você cumpre esse papel muito bem, um papel muito importante dentro dessa construção. E eu queria até aproveitar, César, antes de a gente entrar especificamente no assunto que nós pautamos para hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa presença do interior através de você nesse instituto. E assim, o interior recebe sempre menos o olhar político do que a capital, né? Naturalmente isso acontece no Brasil inteiro. Em termos jurídicos, então, você pega um Tanguá, por exemplo, que vive aí sempre lutando pela questão do fórum, né, e tal, e aí tem aquele ônibus da justiça itinerante que vem, Rio Bonito e a sua eterna batalha pela celeridade no atendimento jurídico, a questão das prerrogativas sim, direitos não. Não, como é que é? Privilégios sim, não, né? Prerrogativas sim, privilégios não, através da sua liderança na OAB. E assim, a gente sabe de muita coisa que precisa melhorar a título de direito do cidadão, né? No interior. E eu acho que é mais alguém lá na capital e em um espaço muito importante, num ambiente muito interessante, para lutar por esses direitos que não chegam aqui em sua totalidade, né? A gente percebe que às vezes o copo entorna lá, quando a água chega aqui, chega a conta-gota, né? A gente produz a riqueza aqui, depois tem que pedir com o pires na mão. Pois cara, né? Eu queria que você falasse disso. Existe essa possibilidade, César, através desse novo ambiente que você está, levar esses, como diz um termo que você usa muito, as nossas agonias, né? A questão da segurança pública aí, que muito está nos incomodando e tal. É possível, através desses instrumentos aí? Eu acredito que sim, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Flávio, eu falei na minha breve fala lá, né, no dia da posse, eu coloquei que, na realidade, apesar de toda a história, de toda a erudição desse ambiente, do Instituto dos Advogados Brasileiros, na realidade eu encaro como mais uma trincheira, né? É mais um local de lutas. Só que de uma outra forma, evidentemente. E não existe uma maneira melhor de você combater nesses combates, né, e enfrentar esses desafios, do que com a produção intelectual sobre isso, né? Pressionando diretamente no Congresso, na Assembleia Legislativa, através do quê? Dos nossos pareceres, através dos nossos encaminhamentos. Então eu agora estou integrando lá as duas comissões, porque o IAB ele funciona através das comissões, são comissões temáticas. E eu estou na Comissão de Direito Constitucional e na Comissão de Direito Ambiental. Então, na Comissão de Direito Constitucional, né, que tem uma abrangência aí enorme, direito constitucional, é a espinha dorsal do direito, né? Tudo decorre dali, tem que decorrer, se não decorrer dali é inconstitucional, não é verdade? Então, assim, o direito constitucional ali, dentro dessa comissão, eu acho que a gente vai ter um ambiente propício para o desenvolvimento, para regar aquelas sementes que a gente vive plantando e que às vezes elas não florescem, às vezes pela ausência exatamente de que você joga essa bola lá para a lateral esquerda, na lateral esquerda o lateral não está lá, né? Então a gente vai ter que ser o lateral também, né? Então eu acho que a gente encurtou o caminho. Ou combinar, né, com o cara, né? Ou combinar, irmão, vou lançar a bola aí, você quer fazer o favor de esperar aí? Né? Pô, né? Ajuda, né? Então, eu acho que a gente encurta o caminho agora. Essa é a nossa esperança, na realidade. Então, fazer essa produção, fazer os nossos pareceres, encarar de frente essas questões que dizem respeito a toda a República, né? Porque a gente não adianta pensar Tanguá, pensar Silva Jardim, pensar Rio Bonito de uma forma estanque, não. A gente está inserido dentro de um sistema, queira ou não queira, goste ou não goste.
Então, se a gente não estiver harmonizado com esse sistema, aí que eu acho que existem os bloqueios, né? Pela falta de harmonia. Não, a coisa vem por esse caminho, mas você está esperando por outro. Aí vem a questão político-partidária, vem a questão de interesses pessoais, vem a questão da corrupção, vem a questão... Então, a gente tem que trilhar o nosso caminho, né? César, e aí como preâmbulo aqui da nossa conversa que a gente tratou para hoje, a gente vê às vezes o advogado ele meio que se ausentando da conversa política, né? De alguma maneira com vergonha de tratar do assunto, ou não querendo tomar partido e tal. E, historicamente, quando você olha para o Brasil, você vê que os advogados, né, seja lá da UAB, do IAB, ou do que fosse, os caras sempre participaram ativamente de qualquer movimento político. Eu posso até discordar, né, daqueles que eram monarquistas em algum momento, né, e rivalizavam com quem era republicano, ou posso discordar do republicano que rivalizava tal, mas os advogados sempre estiveram muito presentes na vida política brasileira, na República do Café com Leite, nas ditaduras também, lógico, defendendo ou criticando e tal, e isso desde que o Brasil é colônia, é assim, né? E a gente percebe hoje, nesse atual momento, boa parte dos advogados não querendo se envolver. Não, rapaz, esse negócio de política, isso é furado e tal. E eu acho que acaba sendo meio que um desserviço, César, à sociedade, uma vez que as pessoas que entendem do direito estão se ausentando e poderiam contribuir muito mais, e talvez seja por isso que a gente está meio que sem norte, com tantos maus brasileiros tomando decisões em nome da sociedade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa participação na política, né? Criminalizou-se muito a política, às vezes por isso também o advogado ele fica sem graça de estar naquele meio, mas eu acho que ele acaba tendo que ser o arauto ali naquele momento, e é o que eu espero dele. Eu não fico triste quando vejo o advogado ingressando na política, né? Fico triste quando vejo ele de fora. E quando ele está de fora, significa que vai ter um ponta de ateu lá que não sabe nada. Eu concordo com você. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa postura do direito dos advogados diante da política nacional. Eu concordo plenamente com você. Você fez um resumo perfeito aí. Desde que o Brasil... A gente tem no próprio site do IAB lá, se você ver, né, que... Eu vi. Você já chegou a olhar, né? Então, assim, o que você tem é que o IAB ele foi fundado por um grupo de intelectuais da área jurídica, né? E que queriam o quê? Ajudar na construção do Brasil, que estava, então, naquele período pré-republicano, e aí colaborando com a construção das estruturas, das instituições, porque país nenhum vive sem instituições. Só se você estiver falando aí de uma ditadura, mas você vê o resultado, que é isso aí, a Síria, por exemplo, né? Ditadura é um ambiente do caos. Ditadura é um ambiente do caos, é onde você não poderíamos estar aqui dialogando. Sim. E ainda tem gente querendo isso de volta, né? Tem gente querendo isso de volta. É pegar um alimento que já apodreceu há muito tempo, está querendo de volta isso aí, para botar na nossa mesa. Então é coisa... Mas assim, a gente tem que simplesmente respeitar, mas não vou concordar com isso nunca. Nós temos conquistas aí a custa do sangue de muita gente, né? A custa do desfazimento de muitas famílias, né? Da derrocada de muitos movimentos. Amanhã, por exemplo, é aniversário de nascimento de uma figura muito, já que a gente está falando aqui de ditadura, estaria completando mais um ano de vida amanhã, o Vladimir Herzog, né? Que suicidaram ele, né? Foi suicidado, a gente falou sobre isso aqui. Foi suicidado, né? Foi suicidado, entendeu? Então, assim, são coisas desse nível que a gente não pode, de maneira nenhuma, se dispor de uma forma dessa, porque a gente estaria aqui falando de um retrocesso. Eu acho que o seu programa não é ambiente para isso. O seu programa é um ambiente de construção, de reflexão. Nós precisamos daqui para cima e não daqui para baixo, né? A construção da democracia ela não se dá em 20 anos, né? Em 30 anos. Não se dá, não adianta. Não haverá democracia perfeita nunca. Ainda mais uma democracia tão jovem quanto a nossa, né? Que em termos de história do mundo é um bebê ainda que depende de muitos cuidados. E a gente que tem que cuidar disso, não é só o político, não é só... Se escolhemos mal os nossos políticos... Acho até que nós estamos naquela fase da adolescência, César.
Eu acho que a democracia no Brasil, naquela fase de adolescência que o garoto está meio rebelde, fuma uma maconha, cheira uma cocaína, né? Tem lá alguns envolvimentos esquisitos, né? Então rouba a galinha de alguém. É o filho drogado. Ali na frente ele se arrepende, mas tá naquele momento lutando contra seus demônios interiores. Nitidamente a gente percebe isso na democracia. Nós estamos, aliás, nós estamos hoje, né? Nesse momento de Lava Jato, de todo mundo sujo na política e tal, e a sociedade, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Se debruçar sobre aquele filho problemático realmente, mas é uma fase, né? Uma fase, é super necessária. Quanto nós estamos crescendo com essa crise? Perfeito. Né? Quanto que nós vamos estar consolidando aí instituições? Né? Hoje o próprio Ministério Público ele tá cuidando das suas feridas, né? O Judiciário cuidando das suas feridas, o Legislativo, o Executivo. Então, assim, o sistema ele é muito bom quando ele está tenso. Quando ele está tranquilo, eu fico com medo. Sim. Quando você vê que não tem vereador falando alto, que você vê que não tem deputado preocupado, que você vê, tem alguma coisa errada. E é nessa que eu digo que eu acho muito bom essa confusão de Mandiocão com vereadores, porque você fica sabendo das coisas. Acaba sabendo, né? Porque Mandiocão joga o lixo na rua, os vereadores jogam o lixo na rua e ninguém quer ver esse lixo jogado. Então eu não vou produzir lixo para ser daqui a pouco. E a gente passou por 4 anos aí de céu de brigadeiro, uma harmonia danada entre Câmara Municipal e Poder Executivo. Isso é muito perigoso. E o que foi produzido para a cidade nesses últimos 4 anos? No próprio Rio de Janeiro. Né? No próprio Rio de Janeiro. No próprio Rio de Janeiro. No país como um todo, né? A gestão de Cabral, de Sérgio Cabral, foi uma mansidão, só tinha agenda positiva. O único que gritava era Garotinho, mas mesmo assim, devo dizer que ele estava maluco. Sem legitimidade, sem moral, né? Aí que é problema. Né? Aí tem que ver quem está gritando, né? Também. Pois né? O próprio presidente Lula consegue fazer ali aquele cinturão de governabilidade e tal, e agora os resultados estão aparecendo. A custo de que foi isso? Né? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que bater palma para a crise. Né? Ninguém gosta. Todo mundo quer viver em céu de brigadeiro, como você disse aí, que é zona de conforto, né? Que é um barranco para se encostar, né? Que o mundo que acaba em barranco para morrer encostado. Entendeu? Então, mas a gente vê isso, né? Infelizmente a gente vê isso. A pessoa está querendo arrumar uma coisinha e tal, e se para ela tá bom para o mundo. Né? E aí há uma fragmentação da sociedade. Vamos chegar ao ponto que você perguntou aqui. Por que do advogado, da advocacia, estar longe da política? Né? E eu acho que nós temos alguns fatores aí importantes. O primeiro deles é um fator cultural que hoje em dia, a cultura, que o nosso capitalismo ele chegou a um ponto de egoísmo das pessoas, que o espírito coletivo é algo raro hoje em dia. Ninguém está muito preocupado de fazer o bem comum. Ninguém está muito preocupado de participar, voltar àquela velha história, participar da reunião da Agenda 21, participar da reunião do Conselho X, participar da reunião da escola do seu filho. Né? Que aquilo ali é um ato coletivo, porque cada um quer uma escola para o filho dele, cada um quer uma escola diferente, de acordo com os seus anseios e do seu filho, da sua filha. E na verdade a gente está ali num ambiente coletivo que não foi feito para agradar ninguém, foi feito para preparar aquele filho, aquela filha sua para o futuro. Né? E isso aí depende da participação do pai, depende da participação da mãe. Né? Vou até dizer, eu cheguei aqui um pouco fora do horário que a gente havia combinado, porque eu estava na escola da minha filha lá, tratando de um assunto importante. Só isso, mais nada. Fui lá, fui lá conversar rapidinho, 15 minutos, não me custa absolutamente nada, saio de lá informado sobre as minhas dúvidas, e assim o barco vai, compreendendo que aquela escola não tem só a minha filha estudando, tem filhos de outras pessoas, que vai ter uma regra base para todo mundo. E é isso aí que Rousseau já dizia lá, é o nosso contrato social. Quando a gente nasce, a gente assina um contrato sem apor a nossa assinatura, mas a gente está ali aderindo a uma regra, a gente está aderindo a um senso comum. Olha, aqui as bases são essas. Se você não gosta disso, se você não está de acordo com isso, ou você tenta mudar, ou então, meu amigo, você vai ter que arrumar outra coisa para você fazer. Porque as bases são essas. Nós temos uma Constituição, nós temos um Código Civil, nós temos um Código Penal. Ah, mas isso daí é um absurdo. Tá, vamos lá, vamos votar numa pessoa melhor? Vamos, né? Não é a pessoa que dá o emprego, não.
Não é a pessoa que dá a cesta básica, não. Vamos votar na pessoa que pode mudar o Código Penal para ser um código mais de acordo com o que você acha, né? Com o que você gostaria que fosse. Né? Então, tá chegando aí as eleições para deputado, né? Estadual, federal, governador, presidente, ano que vem, né? E aí a galera vai sair fazendo visitas, né? Visitando os municípios. Aí aparece muito. Será que algum candidato a deputado federal ou estadual será questionado sobre quais são os projetos dele nessa direção da maioridade penal, né? Da tal pena de morte que Bolsonaro diz que é tão importante, né? Gostando ou não gostando das pautas, mas será que nós vamos perguntar isso? Ou vamos perguntar ao cara quanto que ele vai deixar de gasolina para mim, meu filho vai se formar pago ali no posto uma coisinha lá para ele, né? São coisas assim, né? Então, assim, e eu queria até aproveitar, César, dentro dessa lógica que a gente está falando, dessa questão, e falar da judicialização, né? Da judicialização de mandatos até. Né? Prefeitos aí, governadores, vereadores, deputados, escorados, não em barranco, mas em liminares eternas, que nunca se acabam. Pessoas que não deveriam concorrer, que acabam participando de pleitos, decisões que a nação precisa tomar e não, vamos ao Supremo Tribunal Federal, e já há algum tempo a gente está vendo o Poder Judiciário fazendo a parte dele, que deveria ser de moderador, né? E tomando decisões que deveriam ser tomadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Questão de políticas públicas. Nitidamente você está vendo isso. Né? Sempre tem lá um pleito lá no Supremo Tribunal Federal para ele resolver, porque os senhores deputados não se entendem e não conseguem perceber que não conseguem aceitar que é voto vencido. Né? Porque quando você está no colegiado, você tem que saber que em algum momento você pode ser voto vencido. Né? Claro. O Fluminense ontem empatou com o São Paulo, né? E o Henrique Dourado perdeu um gol praticamente na frente do goleiro, cabeceou no chão e tal. Eu vou entrar no Supremo Tribunal Federal para questionar ali, porque parar o jogo. Eu acho que aquela bola deveria ter entrado. Então é mais ou menos algumas coisas que a gente vê. Como é que você vê isso, César? Isso também faz parte dessa maturidade, desse amadurecimento da sociedade? Até quando que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário de maneira geral, ele vai ter que tomar as decisões que deveriam ser tomadas pelos entes políticos, do Poder Legislativo e Executivo? Eu vejo com muita preocupação. E aí tem um leque de preocupações aqui que eu vou tentar sintetizar em 2 pontos. Primeiro ponto, o Supremo Tribunal Federal é um órgão em crise pelo assoberbamento que ele sofre, mas em razão do fato de que não existem os filtros necessários para que não chegue ao Supremo Tribunal Federal, ou que não possa chegar ao Supremo Tribunal Federal. A briga de vizinho, né, da briga de vizinho ao impeachment do presidente da República. Porque tudo isso bate lá. Pode chegar lá. Se eu quiser, eu levo uma... se esses vizinhos forem influentes e engenheirados o suficiente para isso, chega lá, às vezes não, olha, eu vou dizer para você, chega não, coisa... principalmente isso. Aí você está falando daquilo que nem mudando a Constituição você não vai mudar isso. Tem que mudar a cultura toda. Mas assim, chega ao Supremo Tribunal Federal questões que nem os próprios ministros, a pessoa dos próprios ministros está preparada para receber essas questões. Eu vou te dar um exemplo. Olha, vê dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, quais são os criminalistas? Quais são os criminalistas? Sabe quantos? Nenhum. A maioria são constitucionalistas, processualistas, civilistas. O Fachin, um civilista. Ele é famoso civilista, excelente civilista lá do Paraná. Tem obras escritas nisso. Eu lia o professor Fachin quando eu era estudante de Direito, há 20 e tantos anos atrás. Então, quer dizer, só para você ter uma ideia, o Luiz Fux daqui do Rio de Janeiro, processualista, grande processualista, né? Tive a honra de dividir uma mesa com o professor Luiz Fux lá no Sul, processualista, conversamos sobre processo civil. Luiz Roberto Barroso, daqui do Rio de Janeiro também, constitucionalista, foi meu professor de Direito Constitucional. Então, Alexandre de Moraes, mais recém-chegado, né? Constitucionalista. Tem livros escritos na área do direito constitucional. Eu tenho dele
até autografado quando ele tinha cabelo. Você vê como é que o negócio tá aí dentro. Ele tinha cabelo. É verdade, aqui no Rio. As pessoas podem não acreditar, né? As pessoas podem não acreditar, mas ele tinha cabelo. Ele veio aqui no Rio há muito. Eu era estudante de Direito, fui numa palestra dele aqui no Rio, comprei o livro, ele autografou lá na hora para mim e outros colegas. Enfim, então é um tribunal em crise, porque hoje ele está atravancado com questões de direito penal. Obviamente que a gente sabe que não são os ministros que proferem ou que preparam todos aqueles votos. Eles têm uma assessoria enorme e muito competente, diga-se de passagem. É gente do mais alto quilate jurídico. Eu tive a honra e a alegria de conhecer um deles agora aqui num congresso que eu fui mediador numa mesa aqui em Búzios, e um dos debatedores lá, agora já foi assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, e agora ele é assessor do Michel Temer, que é o Alexandre Freire. Né? Então, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal hoje ele está atravancado, enrolado com esse monte de questões penais numa corte que nasceu para ser uma corte constitucional. O que é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal ele é o guardião, ele é o vigia da Constituição da República. Ele foi feito para isso. Agora, hoje você vê que talvez o que ele menos faça seja isso. Até por essas questões que a gente está levantando aqui agora. Então, isso é um motivo de muita preocupação. A ponto de nós chegamos num limite tão raso de deterioração da nossa classe política, que estão querendo que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal seja presidente da República. O que é uma coisa que me arrepia. Sinceramente, a gente sabe que esses cargos, como o cargo de presidente da República, é um cargo de representação, é um cargo de gestão, é um cargo onde você vai colocar ali a soberania do Brasil, né, para ser representado. Fomos muito mal representados agora pelo presidente atual, nessa viagem que ele fez lá, que foi o rei das gafes. Está no jornal o Globo de ontem, na primeira página. O rei das gafes. Você quer mais o quê? Né? O cara não deu uma bola dentro, só bola fora. Né? Aonde foi, pagou mico, como se diz no popular. Então, isso aí não é o presidente que nós estamos precisando. E, com todo respeito a quem pensa diferente, também não é de um juiz que a gente está precisando como presidente da República. Né? Nós estamos precisando de uma liderança política. Talvez que ainda esteja por vir, que esteja aí para ser construída ainda. Agora, ou que se apresente, né? Ou que se apresente. Porque a gente até sabe de algumas pessoas que poderiam ocupar esse espaço, mas não se apresentam, não se apresentam. Ou fica em cima do muro, ou escondido embaixo da cama. E escondido embaixo da cama, e aquilo que você falou, a gente volta no nosso bloco anterior a essa pergunta, né? Que você estava falando, por que a advocacia está fora, né? E o segundo motivo que eu queria dizer é o seguinte, é exatamente a satanização, né? A criminalização da política. Porque isso aí só atende os interesses dos criminosos e não das pessoas de bem. Porque o criminoso, o político criminoso, ele quer exatamente que você, pessoa de bem, pense deste jeito para você não ir para lá, porque senão vai atrapalhar ele. Gente, isso aqui é coisa de bandido, hein? Sai fora disso. Não se mete com isso não, que isso aqui é coisa de bandido. Então, eles se organizam também desta forma. Né? Essa canalhada aí que a gente está vendo, também se organiza dessa forma, excluindo a sociedade, porque hoje você ser candidato, para muitos, é um motivo de vergonha. Né? É um motivo. E olha lá, já está querendo se dar bem. Né? Então, o pensamento pequeno, às vezes, não permite que muitos aí falam, pô, eu estudei 5 anos na faculdade, fiz uma pós-graduação, tenho minha clientela, eu vou me meter nisso. Né? Porque muita gente fala assim, eu vou me meter nisso, sai fora disso. Quando a gente fala, a possibilidade de alguém nosso ser um candidato, sai fora disso, rapaz, isso é coisa de bandido. Né? Então, nós estamos no caminho errado com relação a isso. O próprio Fachin falou no jornal de ontem sobre isso. Estão querendo criminalizar, né? Estão criminalizando a política. O que é um fator, assim, aí sim, um desserviço à República. Né? Um desserviço à República, porque os ambientes onde deveriam estar habitados por pessoas, como você disse, com capacidade intelectual, com capacidade de reflexão, com força, né, para poder peitar determinadas circunstâncias, essas pessoas estão alijadas do processo.
por alguns dos motivos, e um deles eu não tenho a menor dúvida que é o fato dele tá colocando ali a prova, tá colocando em xeque a sua reputação, a sua história, a história da sua família, né? Porque a gente sabe também que o próprio caminho para se chegar a um cargo desse, a própria participação no pleito eleitoral numa eleição, já vem gente te xingando, falando mal de você, falando que você tem chulé, que a sua mulher é aquilo, que o filho do outro é não sei o que é aquilo. É aquela política pequena, mas eu acho que a gente tem que se encorajar, se empoderar, saber que isso aí nos pertence sim, não só à advocacia, né, mas pertence a todo cidadão de bem, e melhor ainda, quando esse cidadão de bem ainda tem, ou ao seu lado, ou dentro dele, os conhecimentos técnicos, jurídicos necessários, a gente está aí sim dando passos importantes aí na construção dessa nossa sociedade. Acompanhei, César, com muita alegria aquele movimento da OAB pelo impeachment do presidente Temer, né, e tal, assim como aconteceu também por parte da OAB, o do Fernando Collor, da Dilma, né, essa coisa toda, ou seja, a OAB marcando o território, e assim, a pessoa pode discordar ou não concordar e tal, mas isso é um direito de todos. Mas eu acho bacana quando vejo as instituições se organizando, mesmo que seja para fazer aquilo que eu discordo. Mas o fato de estar se organizando e defendendo um pensamento, acho muito importante. E eu queria fazer uma provocação a você na condição de presidente da 35ª subseção da OAB, e me colocando à disposição, inclusive, para contribuir. A gente não poderia, a OAB não poderia discutir mais nossos assuntos locais, criar alguma espécie de câmara técnica, essa questão da segurança, por exemplo, né? Eu sei que nós temos os conselhos, nós temos aí conferências, audiências públicas, mas a OAB capitanear alguns processos internamente e aberto ao público para esses debates, né, e tal, trazendo quem? Trazendo o cidadão, ouvindo o cidadão para discutir segurança, discutir saúde, discutir educação, discutir comportamento, porque boa parte dos problemas que o Brasil enfrenta hoje são os usos e costumes que estão corrompidos, né? A gente critica muito o mau andamento da classe política, mas nós também, em muitas oportunidades, acompanhamos esse mau andamento, não temos um desconfiômetro ligado e tal. É possível, César, a gente fazer isso através das comissões que eu sei que já existem, né, e tal, mas otimizar mais isso, fazer reuniões semanais, quinzenais, sei lá, discutindo esses assuntos, trazendo isso para a sociedade, os resultados, quem sabe criar um projeto de lei e encaminhar para a Câmara, chamar um vereador, meu irmão, ó, o projeto de lei está pronto aqui, apresenta lá para a gente, né, e tal. Como é que você vê isso, essa possibilidade? Eu vou te dar uma notícia aqui em primeiríssima mão. Amanhã, às 8 horas da manhã, né, vai ter que ser bem cedinho assim mesmo, talvez até às 7h30, não deverá ser nem na OAB, eu vim para cá falando sobre isso aqui com algumas pessoas, né? Nós teremos uma reunião, tá, amanhã, para exatamente a criação, tá? A criação, a partir de amanhã a gente já vai dar start nisso daí, de um grupo de pessoas que a gente ainda não sabe se, porque eu vou trazer pessoas de outros setores da sociedade, não será composta só de advogados. Aliás, talvez advogados a gente tenha até menos gente porque os advogados já estão nas suas comissões lá, dando a sua contribuição. Quem puder participar dessa movimentação também já vai ser convidado. Mas eu não formalizei nada, porque isso é um embrião amanhã de manhã, né? Então eu estou confirmando se vai ser às 7h30 ou às 8 horas, porque uma dessas pessoas tem um compromisso e a gente já está adiando um pouco demais isso, a gente nunca consegue alinhar um horário, e então a gente vai fazer essa reunião amanhã às 7h30 ou às 8 horas, para exatamente a criação deste grupo de pessoas, tá? Que talvez seja um embrião daquela nossa associação que a gente vem falando já há bastante tempo, né, que ela já está no papel já há bastante tempo, e exatamente para discutir as questões locais, Silva Jardim, Rio Bonito e Tanguá, né? E o primeiro ponto da nossa agenda, a gente já tem uma agenda mais ou menos estipulada, mas para não entrar aqui em assuntos prolongados, até porque isso pode vir a mudar, primeiro assunto da agenda é exatamente segurança pública, é exatamente isso que a gente já vai começar a discutir amanhã, para no Conselho de Segurança já fazer um encaminhamento formal, né? Eu já fiz um contato também com outros entes da nossa sociedade não local,
mas outros entes da nossa sociedade, para que a gente possa aprender um pouco a não ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Como, por exemplo, a questão do nosso hospital. Eu acho que corremos atrás do próprio rabo ali há séculos e anos, sei lá quanto tempo, porque desde que eu me entendo por gente, existe esse debate, um debate sem fim, um debate que, se você escutar ambas as partes, as duas têm razão. Então, a gente fica sem, né? Algo tá esquizofrênico aí, né? Esquizofrênico. Você não consegue. Eu não tenho capacidade, não tenho inteligência para isso. Eu já falei, na minha inteligência eu não alcanço isso aqui. Então são coisas que a gente vai fazer por essa terceira via, entendeu? Que não é uma via apenas popular, que não é uma via apenas pública, mas é uma terceira via da conjugação da sociedade civil organizada, como por exemplo a OAB, como outras aí que a gente já está preparado para fazer esse convite, né? E do cidadão mesmo, lá do Flávio, do João, do comunicador, do encanador, do advogado, do médico, enfim, todo mundo que quiser participar, do desempregado, do estudante, enfim, sem nenhum tipo de restrição, mas que sejam pessoas que venham de fato fazer a sua contribuição, porque para botar o nomezinho lá, né, dizer que é e não ser, isso aí não adianta, porque a gente vai criar mecanismo de exclusão peremptória, sem submeter a grandes burocracias, né? A gente quer gente que chegue com proposta, que chegue com ideia, e quem não tiver proposta, quem não tiver ideia, que chegue lá com os braços, olha só, eu estou aí para ajudar, né? Então, essa reunião vai acontecer amanhã. Servir um cafezinho, né? Vamos lá, vamos para frente, né? Tem alguém para fazer o café, para servir, já está dando uma contribuição enorme para a gente. Por quê? Porque eu acho que a gente já chegou num limite fora do razoável, né? Acho que a gente César, eu me preocupo muito com isso, sinceramente, e assim, quero contribuir, né? Não sei em qual lugar da arquibancada aí desse grupo que eu vou estar sentado. Na arquibancada mesmo, todos estaremos, que uma coisa que eu pedi, eu falei, olha só, eu não quero ser presidente de nada. Não sei em que ponto do estádio. Não quero criar aqui uma associação de pessoas onde a hierarquia, onde a burocracia seja mais importante do que as pessoas, né? Então, vai ser uma coisa colegiada, eu já peguei um modelo disso. Não foi no Google, não, foi numa reportagem que eu li. Eu peguei um modelo disso e que acontece no estado de São Paulo, precisamente na capital, né? E eu achei muito interessante. Então a gente vai procurar fazer as adaptações necessárias, e lá, Flávio, é todo mundo na arquibancada, não tem ninguém lá no camarote, não, tá? É todo mundo na arquibancada e todo mundo participando de uma forma igual e fazendo com que, obviamente, a gente vai ter que ter uma organização mínima, porque um vai ter que secretariar, o outro vai ter, porque senão as coisas vai ficar no bababá ali, ninguém vai escrever uma linha e vamos embora, né? Então a gente vai ter uma organização mínima, mas isso tudo amanhã a gente vai startar isso aí, eu vou trazer para você isso aqui em primeira mão, né? E vou te convidar para o próximo encontro que a gente vai ter dentro dessa semana ainda, possivelmente na sexta-feira. A gente já fecha esse aí nessa segunda reunião. Acho que eu posso te mandar aí uma mensagem dizendo, Flávio, tal hora, em tal lugar, assim, nós vamos conversar sobre o assunto, para poder finalizar, tá? Então tá feito. César, excelente notícia, né? Excelente notícia. Acho que sobretudo esse assunto de segurança pública, isso tem incomodado muito a sociedade de maneira geral, né? Nós já estamos batendo nessa tecla, né? E aí, deixa eu virar aqui um pouquinho. Nós já estamos batendo nessa tecla da segurança pública, César. Acredito que aí desde do caso do assassinato do Américo, né? E as saidinhas de banco, nós estamos falando aí de 2009, 2011, né? 2011. Mas antes disso, já antes da questão do Américo, outras questões já incomodavam nessa lógica da segurança pública. A célebre carta do padre Eduardo falando sobre as crianças na Praça Fonseca Portela, transando, fumando maconha, não sei o que, tal, fazendo algumas coisas que todo mundo sabe que muitos fazem, né? Mas às vezes em local indevido, né? E assim, isso acabou gerando na época uma reunião com
delegado, com o pessoal da Polícia Militar, prefeito, Secretaria de Educação e tal, a promotora, na época era Marcele Navega, também estava lá, né, tudo provocado por conta dessa carta do Padre Eduardo, e outros movimentos, né, que nós, ao longo dos últimos anos, né, é assunto de palanque em cada eleição, em cada campanha eleitoral, mas a coisa fica dito pelo não dito, aquele lance de que palavras o vento leva, né? E assim, efetivamente, e a coisa vai se agravando, as medidas não vão sendo tomadas. Estivemos em 2011 também, lá com o José Mariano Beltrame, você estava presente, eu estava, presidente da CDL, presidente do hospital, figuras ali importantes da nossa sociedade naquele momento ali, de destaque, participaram lá. Ficamos com vergonha quando descobrimos que não tinha ocorrência lá para poder justificar o nosso apavoramento, né? Ou seja, era uma cidade pacata do interior. Que a delegacia fecha 9 horas da noite porque não tem nada acontecendo, né? E a gente sabe que tem, né? Então, existe uma subnotificação, né? Como você botou sábado no WhatsApp aí, né? Então, quer dizer, já acontece, César, há bastante tempo essa agonia, né? Mais ou menos apropriado o termo que você vai usar. E falta, eu não sei se falta esse elemento, talvez esse organismo que você tem na cabeça de se criar através da OAB e através do cidadão César Gomes Sá, talvez seja esse o meio campo que nós precisamos, que você vê a sociedade de um lado, a classe política de outro, e um hiato aí nesse meio, uma ponte, né? E aí eu me permito usar aqui um verso da Bíblia para meio que ilustrar isso, que diz lá que eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, né? Esse Senhor é o Deus do céu. Ouvir o clamor do cara que está aqui lutando. E aí o Isaías explica lá, onde ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, assim, sociedade de um lado, classe política que precisa organizar isso do outro, e a gente precisa construir uma ponte nesse meio, e talvez esse organismo seja essa ponte que nós precisamos. É mais ou menos essa a ideia. Por isso que inicialmente eu falei aqui, criar um projeto de lei, criar mecanismos que talvez o vereador não saiba nem construir isso, e não tenha assessores qualificados para o tal, porque a gente sabe como é que isso é comercializado. Essa questão de assessorias e tal, esse negócio não é um cara qualificado, né? A assessoria não é dada para aquele advogado meu amigo que vai me ajudar a preparar um projeto de lei, fazer. São outras questões, né? Quem ocupa, você falou que o Michel Temer está assessorado aí por um advogado importante, né, e tal. Mas na cidade do interior não é assim, é o cara que colaborou com a campanha, que prestou um caraminguá, que prestou a mulher, sei lá o que. Nunca é realmente o que é preciso, e talvez seja esse mecanismo que nós estamos já há muito tempo esperando, César. É isso que eu estou vislumbrando, certo? Justamente. Se for isso, eu estou muito alegre. Não, mas olha só, Flávio, olha só. Isso, é muito isso, e isso que você está falando para mim aqui agora e para os nossos ouvintes, isso aí você vai falar lá, né? Porque vai ser uma associação de pessoas, né, com o espírito unicamente coletivo, um espírito associativo, aonde a gente vai colocar lá quais serão os objetivos e quais serão os caminhos para atingir esses objetivos. Que seja, se for através de um projeto de lei, vamos fazer através do projeto de lei. Se for através de uma pressão em cima da Secretaria de Segurança, no caso da segurança, né? Mas se for uma pressão em cima da Secretaria de Segurança, vai ser através de uma pressão da Secretaria de Segurança. Se for um caso da saúde, se for para a gente ir ao ministro da Saúde, a gente vai ao ministro, né? A gente vai ao secretário de Saúde do Estado. O que a gente quer é dar efetividade. Se a gente não consegue resolver localmente, a gente vai ter que partir para outras incursões, né? Evidentemente com o convite necessário e acho que até de uma forma elegante àqueles locais que não conseguiram, porque a pessoa ser incompetente é uma coisa, agora a pessoa ser mal intencionada é outra coisa completamente diferente. A pessoa estar sem capacidade de solucionar o problema tem que procurar ajuda. E não na sua vaidade, não nos permitir que a gente possa dar a nossa contribuição também. Porque dar com a cara na porta a gente não vai dar, né? A gente vai simplesmente deixar claro que na omissão daquele que deveria, né, agir para resolver, agiremos nós, né? Agiremos nós licitamente,
dentro, evidentemente, das normas vigentes, das leis vigentes, né? Dentro de um espírito, evidentemente, de não criação de animosidades. O que a gente quer criar é consenso, a gente vai procurar criar consenso, porque eu não acredito que qualquer pessoa que participe de um grupo desse vai querer falar, não, gente, ó, isso aqui está tudo muito bem, como você falou na última vez que eu tive aqui, né? Que ia ter uma conferência local, pré-conferência da saúde, né? Que uma pessoa falou para você, não, aqui não precisa de nada não, isso aqui está tudo muito bem. A gente tem que desconfiar de uma palavra dessa, que no Brasil não tem nada tudo muito bem. Pelo amor de Deus. Então, assim, se tiver muito bem, vamos aperfeiçoar. Né? Então vamos precisar só lapidar agora mais um pouquinho? Vamos. O que a gente não pode é chegar e fazer esse discurso, porque é esse discurso que você vai colocar um problema que é seu no colo daquele que não quer resolver o seu problema. E assim a gente vem aí, como se diz aqui na roça, né? Crescendo igual a rabo de égua para baixo. Perfeito. E aí, César, é o seguinte, meu irmão, eu quero colocar à sua disposição, né, à disposição desse trabalho que vai ser desenvolvido, o programa Flávio Azevedo, meu irmão, entendeu? E lembrando para os amigos de César, ele já estamos fechados aqui, será nosso parceiro sempre aqui, trazendo alguns assuntos, batendo esse papo conosco, envolvendo realmente a questão do direito naquilo como nós estamos falando aqui, para tratarmos desses temas aí que nós precisamos tratar com mais frequência, né? E quero colocar, César, à disposição sua, o nosso programa aqui, minhas mídias aí, meu irmão, para contribuir, para a gente dar um choque de realidade aí, não sei, na nossa sociedade. E estipulamos aí segundas-feiras para você estar aqui conosco para a gente trazer essas conversas, que eu acho que é extremamente importante, e vamos usar esse mecanismo aí, César. Então, com certeza. Já começo dando a minha primeira oferta. Com certeza, é fundamental. Essa nova igreja que está sendo aberta aí, já estou dando aqui minha primeira oferta. Eu nunca imaginei que isso aí fosse ser montado sem a sua participação, não. Eu já sabia que você iria. Se você não quisesse, você iria, entendeu? Eu não estava preocupado com isso, não. Você me desculpa eu falar no ar aqui, mas não estava nem imaginando que fosse o contrário. Lógico que a gente vai precisar disso, porque senão evidentemente que o nosso esforço vai ser muito maior para conseguir menos resultado. A gente sabe disso. Essa conquista que você tem aí dentro da sua história, dentro desse trabalho que você quase que insanamente faz aí, né? Uma coisa que o cara trabalha 24 horas, né? Assim, é uma coisa realmente que nos comove até, de ver o seu comprometimento com assuntos tão importantes, com uma agenda que ela nunca se esgota, né? E não se esgota porque você mantém ela no ar. Isso aí mas é verdade, porque nós esquecemos. Senão tá tudo certo, né? Senão acontece igual a outra lá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ih, larga isso pra lá, pô. Vamos fazer outra coisa aqui, né? Hoje é sábado, hoje é sexta-feira, pô. Eu vou ficar pensando. Não, você, sábado de manhã já sabe, já coloca. O zap tá chegando. A agenda, entendeu? A gente já acorda praticamente, né, já sabendo dos enguiços aí da vida, né? Então, essa agenda, eu não tenho a menor dúvida disso, essa é a minha impressão, e eu acho que é uma impressão coerente com esse pensamento, porque você mantém a nossa agenda sempre viva. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque a gente vê que até a nível de Brasil, né, Flávio, se sai uma notícia do jornal O Globo hoje, sai amanhã, e quarta, quinta, sexta, sábado, domingo não sai mais, isso aí acabou. A galera esquece. Se não está resolvido, está resolvido, porque aquilo a gente já entrou com uma outra agenda de uma outra coisa. É o futebol do domingo, pronto, apagou os programas da semana toda. Se não retomarmos essa agenda na segunda-feira, essa agenda se esgota, né, é como se tivesse tudo bem. E a gente sabe que quem faz esse papel aqui na nossa região é você, não tenho a menor dúvida disso, e você jamais teria a possibilidade de estar fora. O convite, com certeza, é mera formalidade. Eu agradeço o carinho, sabe? E com certeza a gente está aí para contribuir. E nesses momentos assim, mesmo quando eu não sou convidado, eu vou de entrão. E ainda dou uma opinião. Arrastando o pé, com aquela máquina pendurada, olhando para cima. E o jornalista, graças a Deus, ele tem aquele negócio de muita gente não quer comprar barulho com ele, então ninguém te bota para fora. Né? Larga isso. Ainda mais quando você é amigo do advogado.
Mas César, a gente vai ter aí muitas segundas-feiras para conversar, meu irmão, e caminhar aí o nosso programa, já chegando ao finalzinho aí. Agradecer você, cara, pela sua presença, sua visita aqui, e tá mantido esse nosso compromisso das segundas-feiras. Estamos aqui conversando sobre esses assuntos, esses temas aí, para manter essa agenda acesa e, sobretudo, as iniciativas para encararmos esses problemas. Isso. Dentro da nossa conversa aí, vou, conforme a gente já vinha alinhado aí, trazer aqui outros membros da subseção, outros membros da advocacia, né? Porque tem muita gente que ajuda muito a sociedade, que ajuda muito a advocacia, sem estar, às vezes, participando de comissão, falar assim, não vou participar esse ano, estou meio atrapalhado com algumas coisas aí, não tem problema, a sinceridade para mim é fundamental, falar, não vou poder, esse ano você não conta comigo não, mas volto na próxima aí e tal, então é uma coisa que... Quando puder eu venho? Quando puder eu venho, entendeu? Então isso é muito interessante. Não estou mais tô, né? Não estou mais tô, exato, tenho um agora aí, estou com um problema de saúde na família aí, vou ficar em stand-by aí, tá? Daqui a pouco a gente retoma essas conversas, essa agenda, enfim, é por aí. E essas pessoas vão também estar aqui presentes conosco, né, trazendo aí seus trabalhos nas comissões, suas ideias, sua visão de mundo. E fundamentalmente o que a gente quer aqui, Flávio, é reforçar, é um pouco do mais do mesmo, né? É fazer um esforço muito grande para que os nossos ouvintes, né, a nossa sociedade em geral, muito menos aprenda, mas muito mais reflita aqui conosco, né? Isso que a gente veio fazer aqui, forçar, provocar a sua reflexão, a reflexão em cima do seu papel, porque a nossa república, a nossa democracia, o bem comum da nossa sociedade depende muito disso aí.